Esse já é o nosso quinto encontro, o nosso quinto estudo, onde nós estamos abordando esse assunto tão melindroso, que é o vício na pornografia, que infelizmente tem se tornado cada dia mais comum, graças a isso daqui, graças às mídias, às internets da vida. Eu sou de uma época que, para se ter acesso a esse tipo de conteúdo, era um pouquinho complicado. Hoje, com um simples clique, nós entramos. E você que é pai, por graça, por misericórdia, cuide do seu filho. Cada vez está diminuindo mais a idade das crianças terem acesso à pornografia. Graças a isso e graças ao consentimento nosso de entregar para uma criança um celular. 6, 7 anos é a idade. É só a graça e a misericórdia de Deus para fazer isso nas nossas vidas. Então, cuidem de seus filhos. Vamos ler junto o nosso texto base de Efésios capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. E vocês, o retorno aqui está muito alto, vocês leram muito baixo, nós vamos ler mais uma vez. Queria que você tomou café hoje, eu não tomei café. Você que tomou café, leia com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de vigor. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. E eu quero ler pela terceira vez para que essa palavra de Deus fique grudada no seu coração. Vamos lá de novo. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Vamos orar? Pai de toda graça, de toda misericórdia, uma vez mais estamos diante do teu trono, pedindo, clamando a ti, Pai, que venhas em socorro daqueles que ainda estão presos nos laços desse pecado tão horrendo e escravizador que é a pornografia. Pai, como o Senhor me libertou dessa desgraça em Cristo Jesus, liberte cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada criança, infelizmente, que nos ouve. Justifique e santifique a tua igreja, Pai, nesse tempo do fim. Abra a nossa boca e ouvidos para compreendermos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que em Cristo há uma libertação verdadeira. Faz isso, Pai, é o que te pedimos e já agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo escreve Efésios 5:3, ele está se dirigindo a um grupo de pessoas recém-convertidas, que viviam em volta, que viviam no meio de todo tipo de moralidade sexual, que tornava a impudicícia, que tornava a impureza, a imoralidade sexual, algo muito comum, isso fazia parte da própria religião. Então, quando Paulo está falando esse texto aqui, existia uma cultura de prostituição que borbulhava, que afluía por todos os lados. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, vocês sabem que a cidade de Éfeso era muito conhecida o templo, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da Diana dos Efésios. E esse templo da Diana dos Efésios envolvia práticas religiosas que incluíam
rituais de fertilidade e prostituição cultual. O culto ao sexo, era um culto à prostituição. E esses rituais, eles eram profundamente enraizados na vida cotidiana dos efésios. E esse lixo também atraía peregrinos de toda a região. Porque se tem uma coisa que atrai o ser humano, é a podridão. E o ser humano, como ele já nasce podre por natureza, ele tem Então, eu estava estudando um pouco da cultura, o negócio era terrível. E esse ambiente tornava muito difícil para os cristãos recém-convertidos viver uma vida distinta de uma sociedade saturada pela pornografia e pelo sexo. Aí, em meio a tudo isso, Paulo vem e diz: vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês agora fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. E por que vocês fazem parte do povo de Deus? Porque vocês foram lavados, porque vocês foram justificados em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso. Então, nesse contexto aí, a instrução de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, era totalmente contracultural. A cultura era terrível. Mas vamos lá para o nosso boletim. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, profetizou que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse texto ele não ficou em negrito, ele ficou só entre aspas, mas eu queria que você citasse ele comigo também. Os homens seriam o quê? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E tristemente, temos observado o fiel cumprimento dessa profecia. A busca por aquilo que é efêmero tem levado muitos jovens a uma vida completamente sem sentido e vazia. Não somente o jovem, mas a todos. Hoje, eu quero essa palavra, o estudo passado nós falamos para casais. E esse estudo, ele é dirigido a todos, mas o foco é os jovens. Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Porque quando Paulo está alertando aqui o jovem Timóteo, e cada um de nós, sobre o perigo da gente colocar os prazeres terrenos, esses prazeres temporários, acima do amor e a obediência a Deus, é isso que Paulo está dizendo para ele aqui. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã, jovem, que está aqui, estou vendo alguns jovens, os jovens que não assistem pela internet, está nos vendo agora. Onde que você está colocando a sua dedicação, onde você está colocando a sua energia? O Espírito Santo, através de Paulo aqui, está encorajando os crentes a priorizarem o relacionamento deles com Deus, acima de qualquer prazer mundano. Mas como que é possível viver de maneira santa num mundo onde a libertinagem e a pornografia borbulham quase que onipresentes? Em primeiro lugar, é necessário que haja uma experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus. Não tente pela sua própria capacidade, não tente pela sua própria força lutar contra qualquer pecado e principalmente o pecado da pornografia. Lembre-se que Jesus diz lá em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Então não tente por você mesmo, mas é o Senhor que vai fazer a obra. É Ele quem assim nos diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conhecer a verdade é conhecer a bendita pessoa de Jesus, que vai dizer lá em João 14,6, que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer pessoalmente a pessoa e obra de Cristo Jesus. Isso implica ser liberto de todo pecado e do pecado todo. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele e somente Ele tem o poder para nos livrar da escravidão do pecado. Salvação, a salvação biblicamente falando, consiste em ter a vida de Cristo habitando em nós, governando-nos. O que diz 1 João 5,12? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a maneira de se ter o Filho de Deus, habitando em nós é crendo na sua obra realizada na cruz, onde Ele nos atraiu, a fim de nos levar a morrer e ressuscitar juntamente com Ele em novidade de vida. Nós conhecemos bem o texto de João 12,32. Eu creio que esse texto de João 12,32 é o texto que destrava, é o texto que abre. Porque se eu perguntar aqui para cada pessoa que você sabia que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, você sabia que Cristo morreu pelos seus pecados, eu creio que vou ter 100% de... Agora, se eu perguntasse para você, você sabia que quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele não morreu apenas por você, mas Ele atraiu você no corpo santo dEle? O que diz João 12,32? Jesus foi crucificado numa cruz no chão, e quando Ele foi levantado, Ele está dizendo aí, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que Jesus atraiu lá na cruz do Calvário? O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de todos aqueles que creem ou que vão crer por intermédio da palavra. Ele não atraiu o pecado de toda a humanidade, ele atraiu o pecado de todo aquele que crê. Aquele que crê. Senão nós íamos pregar salvação universal, todos serão salvos. E o Romanos 6,8, ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que é novo nascimento, meus irmãos? Porque a base para ser liberto de todo o pecado e do pecado todo é por meio do novo nascimento. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, a primeira coisa que nós precisamos crer, saber e crer, é que quando Cristo morreu naquela cruz, há 2000 e tantos anos atrás, Ele atraiu o meu pecado, o meu velho homem, a minha natureza egocêntrica no corpo dele. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Salvação é Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em nós. O texto que nós lemos diz, aquele que tem o Filho, tem a vida. Não é aquele que tem um certificado de batismo da primeira igreja batista de Londrina. Hoje vai ter, acho que, a segunda aula do curso, segunda ou terceira aula do curso de batismo. Não é se você fez o curso de batismo, se você foi batizado, se você frequenta todo domingo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. O que é salvação? É Cristo habitando em mim, é Cristo habitando em nós. Agora, você já passou pelo novo nascimento? Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Ou você conhece a doutrina do novo nascimento? Somente o Espírito Santo pode trazer esse descanso e essa revelação aos nossos corações.
Leonardo Ravenhill, discorrendo sobre o poder transformador do Evangelho para uma vida de santidade, foi certeiro ao afirmar: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando o santo. Olha que coisa interessante. O maior milagre que pode acontecer na vida é Deus pegar um homem impuro, de um mundo impuro, tá? Tem várias versões dessa, eu fui tentar pegar, mas a que eu conheci era essa. O maior milagre que pode acontecer é Deus pegar um homem impuro, de um mundo impuro, transformá-lo num santo, devolvê-lo ao mundo impuro, conservando o santo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Pessoa, homem nenhum consegue fazer isso por mais força de vontade que ele tenha, por mais boa intenção que ele tenha, homem nenhum, sem a operação do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o patrocinar do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo, jamais vai conseguir isso. Não tenha dúvida. Todos os prazeres terrenos da lascívia são vazios, insatisfatórios e vãs. Além disso, esses prazeres colocam a pessoa que pratica a imoralidade numa situação de grande perigo. O que diz Hebreus 13:4, a parte B? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Todo pecado, sem exceção, será devidamente julgado e condenado por Deus, seja na cruz de Cristo, seja no inferno. E cada um de nós é responsável pelos seus atos diante de Deus. Meu querido, escute nessa manhã em nome de Jesus: o seu pecado, ou ele foi julgado, ou ele será julgado na cruz em Cristo, ou o seu pecado ele será julgado no inferno. Não brinque com isso. Não brinque com isso. O meu pecado já foi julgado em Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu creio que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Vocês estão olhando para uma pessoa que hoje que foi feita justiça de Deus em Cristo Jesus. Então o senhor não peca, o senhor é perfeito? Não, eu não sou perfeito. A minha esposa está ali para confirmar. Mas o perfeito habita em mim. E o perfeito que habita em mim um dia começou uma boa obra. E ele há de aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Aí você descansa, meu querido. Porque a salvação é graça. A salvação não pode ter isso aqui, não. Salvação não pode ter esforço, suor, não. Salvação é graça do início ao fim. E graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e não tem condição de merecer. Se tem uma coisa que eu merecia, era o inferno. E você não fica atrás não, viu? Não fica achando que você merece alguma coisa não. Mas Deus enviou o Filho dele. Na plenitude do tempo, Deus envia o Filho dele, sem pecado, para resgatar pecadores miseráveis, podres como eu. E você também. Graças a Deus. As Escrituras nos mostram exemplos solenes de jovens que arruinaram suas vidas por deixarem dominar por seus instintos carnais. Presta atenção na vida desses jovens aqui. Rubem é um deles. Deixou de receber a bênção da primogenitura quando se deitou com Bila, concubina do seu pai. O texto de Gênesis 49:4 vai dizer isso. Hofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, por não se importarem com o Senhor, mantinham relações sexuais com as servas dentro do santuário. 1 Samuel 2,12 vai dizer que eles eram filhos de Belial, mas depois, no versículo 22, vai mostrar esse pecado da carnalidade deles. Aminon, filho do grande rei Davi, dando vazão a um perverso desejo sexual, por sua meia-irmã Tamar, violentou-a sem qualquer pudor. 2 Samuel 13,14. Esses homens, dentre outros na Bíblia, destruíram suas vidas por conta da imoralidade sexual. Meus queridos, pelo que tudo indica,
Esses episódios aqui foram feitos por homens jovens. Pelo que tudo indica, as coisas começaram por uma simples coisa: descaso de Deus e da palavra de Deus. Cuidado, jovem. Cuidado, velho, também. Com esse descaso que nós vamos fazendo com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. A história deles nos ilustra que todo pecado traz graves consequências. Embora não possam ser imediatas, essas consequências elas são inevitáveis. Você já viu um texto na Bíblia que diz assim: o seu pecado vai te achar? Ah, mas eu faço tão escondidinho. Escondidinho bom é só o de carne seca. Eu faço lá no secreto, ninguém está vendo. Meu querido, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Eu creio que esses exemplos que a Bíblia deixou desses jovens aqui são alertas para que nós vivamos uma seriedade diante de Deus e da palavra dele. O Gui leu o texto aqui de Romanos, que cada um de nós dará conta das nossas vidas para Deus. Eu não vou dar conta da minha vida quando eu sair daqui, já disse isso para minha esposa, para o meu pastor. Enganar o pastor Glenn, mas é fácil enganar ele. Eu falo, pessoal, enganar o Hildo, o coordenador ministerial nosso, é fácil. Agora, quando eu sair desse mundo aqui, eu vou dar conta da minha vida, é diante de Deus. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Senhor, dá-me consciência da tua presença. É isso que nós precisamos. Porque tem coisas que você não faria aqui no público. Só que esse público aí não tem poder para mandar você para o inferno e nem para o céu. Agora, aquilo que você faz em secreto, você está fazendo diante daquele que tem o poder de mandar você para o céu e de mandar você para o inferno. E por que você não tem temor dele e tem temor de homens? Por que eu tenho esse temor também? É só o Senhor para operar nas nossas vidas. Estes são subprodutos da impureza. Subprodutos da impureza. Ela tira a paz, escraviza a alma, conduz a pessoa a uma vida de derrota e tristeza. Infelizmente, o vício em pornografia é um câncer que vem corroendo o coração de muitos jovens. Não só o coração, mas tem destruído a mente de muitas pessoas. Eu vou pedir para a Rúbia passar uma foto aqui para nós. Há 2 semanas atrás eu tive a graça e o privilégio de dar um estudo na igreja Assembleia de Deus, vizinha aqui da nossa cidade. O pastor está com um problema também, que muitas pessoas estão confessando o vício em pornografia, e nós mostramos essa foto ali. O primeiro cérebro é um cérebro normal, o segundo cérebro é um cérebro que está sobre o efeito, sobre o vício da heroína, e o terceiro é um cérebro na dependência da pornografia. Presta atenção no que a pornografia faz com o cérebro humano. É por isso que é investido hoje bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano para que os nossos filhos, nossos netos sejam enredados nessa desgraça aqui. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o grande problema que eu tive na minha infância, meus estudos, foram sequelas de um vício que eu tive de pornografia, que eu conheço pornografia, desde que eu me conheço por gente, eu conheço pornografia. Enquanto o Isacão assistia Zandor e os Herculoides, eu já estava nessa desgraça chamada pornografia.
Depois de repetir 3 vezes a quinta série, abandonei os estudos. Não tinha... A pornografia, ela vai deixar você, meu querido, minha querida, desculpa a expressão pesada, cada dia mais burro. A pornografia, ela destrói o seu cérebro, ela destrói os nossos neurônios. E o grande culpado disso, do vício, é a dopamina, mas nós já tratamos sobre isso em outros estudos. Então, se coloque diante daquele que pode todas as coisas. Se coloque diante do trono da graça de Deus, saia da moita. Deus só começou a trabalhar comigo quando eu saí da moita, confessando a minha esposa e depois confessando ao meu pastor. Você precisa sair das trevas e vir para a luz. A Bíblia diz que na luz nós veremos a luz. E graças também pela plastificação do nosso cérebro, ele vai, com os anos, ele vai voltando ao normal. Vai ficar sequela, não tenha dúvida. Mas Deus faz umas coisas tão maravilhosas. Então, jovem, cuide da sua mente. Cuide daquilo que os teus olhos estão vendo. Por que a Bíblia fala tanto sobre mente? Pesquisa esse assunto na Bíblia. Por que o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, irmãos, tudo que é honesto, irmãos, tudo que é puro, irmãos, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Qual que é o único acesso que o inferno, que o diabo tem na vida do cristão? Mente e coração. Os dardos inflamados na mente. E começa assim, aquilo que eu penso, nós vamos tratar isso no acampamento de adolescentes no final do mês já, hoje é dia 1º, né? Dia 20. Vamos começar. Se Deus quiser, o acampamento, você que não fez a inscrição ainda, faça a inscrição. Aquilo que eu penso, eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu faço. Começa na mente, desce para o coração e depois desce para as pernas. Desce para a ação. Então, mente, emoção e a vontade. Começa tudo na mente. Então, se o Espírito Santo der a você a graça de você trabalhar com o pecado quando ele vem à mente, você já vai ser um vitorioso. Porque o pensamento vem e você começa a alimentar. Você começa a alimentar. Daqui a pouco você está sentindo aquilo e daqui a pouco você está fazendo aquilo. Então, é mente. Cuide da sua mente por misericórdia. E como é que eu cuido da minha mente? Como é que eu renovo a minha mente? Romanos 12. Por meio da palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. O Espírito Santo adverte todos os crentes de maneira clara a fugir de toda e qualquer imoralidade sexual. Eu vou fazer essa leitura que ela é meio grande, você acompanha aí. Quando o Espírito Santo, através de Paulo, nos diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele faz uma pergunta. Vocês não sabem, não? Que os corpos de vocês são membros de Cristo? Aí ele fala, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. É para fugir, não é para lutar. O diabo não é para você fugir. O diabo é para você enfrentar. Se você tiver Cristo, se não tiver Cristo, não se meta com ele não, que vai acontecer igual os 7 filhos de Seva lá, que tomaram a surra do endemoniado. Foram expulsar o demônio por procuração. Eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham
a crença, o conhecimento da pessoa de Cristo. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, o pecado sexual, a Bíblia manda você fugir. Se nós temos exemplos de jovens negativos, nós temos na Bíblia um exemplo muito positivo de um jovem. Você conhece ele, né? José. Quando a mulher quis que ele deitasse com ela, e ele negando, e um dia ele chega lá na casa e ela vem, e ele está saindo do banho, só os dois, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, jovem, mas Deus está vendo. E eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. E o compromisso dele era tão grande com o Senhor e com Deus, que ele disse, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. E ela arranca a toalha e ele sai, pelo que tudo indica, correndo pelado. Ele fugiu. E olha, essa mulher, essa Potífera aqui, não era uma mulherzinha qualquer não, viu? Era uma mulher, deveria ser uma mulher muito bonita. Mas bonito é ver o compromisso que ele tinha diante de Deus. Oh, coisa linda. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometera fora do corpo, mas o que pratica imoralidade sexual, imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso espírito, e eu gosto de uma versão que diz, e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Deus nos comprou. Qual foi o preço que Deus pagou? Foi prata e ouro? Não fostes com prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vocês aprenderam dos seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi vertido lá naquela cruz. Meu Deus, o Senhor me pagou esse preço por mim. Agora, eu não posso viver uma vida fora do teu padrão. E o padrão de Deus é um padrão de santidade. Só que Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo. Quem que vai patrocinar essa santidade na nossa vida? É Ele, na nossa dependência dEle. O imperativo bíblico para nós é claro e direto. Fuja da impureza, da porneia. Esse é um pecado que cometemos contra nós mesmos, contra o próprio corpo que foi comprado por bom preço. Quando a palavra nos orienta a evitar esse tipo de pecado, seu objetivo é que não venhamos a nos enredar com ele. Quando cometemos regularmente determinado pecado sem confessá-lo e abandoná-lo, presta atenção nisso aqui. Quando cometemos regularmente determinado pecado sem confessar e abandonar, Deus não tem problema com... Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que a nossa estrutura é pó, mas a palavra de Deus nos orienta, toda vez que você cometer um pecado, a primeira coisa é o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, né, vamos ver isso aqui, se você não nasceu de novo, não tem jeito, mas se você nasceu de novo, se você tem um Espírito Santo, ele vai te incomodar, não tinha uma vez que eu não tinha contato com essa desgraça, que o Espírito Santo não me levasse a uma tristeza profunda depois. Mas o Espírito Santo incomodou. Você vai confessar diante de Deus. A Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado e pecado purificado. Começa a purificação. É verdade que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Já é outra etapa da confissão. Tem uns pecados que eles são... E aí eu vou confessar com o irmão, para um levar a carga do outro. Um está intercedendo pelo outro. Mas quando cometemos regularmente determinado pecado, sem confessá-lo e abandoná-lo,
podemos ter nossas consciências cauterizadas. O pastor Wilson Porte Jr. chama isso de imunodeficiência espiritual. O momento em que nossa alma se torna imunodeficiente quanto às tentações e aos pecados que desejam entrar nela. Simplesmente não sentimos mais dor ou tristeza pelo pecado. Se alguma pessoa vive na prática do pecado, chega um momento em que ela nem mesmo mais percebe quando está pecando. Aquilo se torna algo tão rotineiro em sua vida, que ao cometer tal pecado, ela age tranquilamente como se nada de errado estivesse acontecendo. Tome muito cuidado com o pecado da pornografia, pois a intimidade com ele pode torná-lo insensível e torná-la insensível também. Porque hoje o número de mulheres viciadas em pornografia está quase que se igualando aos homens. Tome muito cuidado com o pecado da pornografia, pois a intimidade com ele pode torná-lo insensível ao agir do Espírito Santo em sua vida. Sim, a insensibilidade ao Espírito não é uma realidade apenas na vida daqueles que não conhecem a Deus, mas é algo que pode atingir todos os tipos de pessoa, inclusive os crentes. Você conhece aquela história, nós vamos ver aqui daqui a pouco, das rãs, que foram cozidas no próprio habitat? Não brinca, nós não estamos falando aqui de perda de salvação, não existe de perda de salvação para o cristão. Mas se o cristão não vigiar, ele vai ser um cristão derrotado, ele vai ser um cristão sem testemunho. E não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Nós queremos ser sal e luz, o bom perfume de Cristo. Qual é o cheiro que as pessoas estão sentindo? O mundo está sentindo quando nós vamos até eles. Qual é o cheiro? A fedentina podre desse mundo ou o bom perfume de Cristo? Qual é o hálito que nós estamos exalando? O hálito de Cristo ou o hálito desse mundo? Se deliberada e reiteradamente utilizamos nossos corpos para fins que não glorificam a Deus, certamente caminhamos rumo à cauterização da própria consciência. O assunto santidade, infelizmente, é impopular na presente geração. Está fora de moda e tem sido deixado à parte. E por esse motivo, que muitas pessoas, inclusive no seio da igreja, têm sido cozidos lentamente como sapos na panela da água morna. Para esses, o prazer e a autossatisfação exercem a primazia em seus corações. Porque o negócio começou, sabe aquilo que a Bíblia diz? Para você não dar lugar ao diabo, para você não dar brecha para o inimigo. As rãs, animais psilotérmicos, está frio, elas se adaptam ao frio. Está quente, elas se adaptam ao quente. Se você pegar um casalzinho de rã e jogar dentro de uma água quente, ela vai pular imediatamente, vai espernear. O que os cientistas fizeram com as rãs? Colocaram elas num habitat, colocaram um fogo imperceptível que demorou dias para chegar à fervura, e as rãs foram ali se adaptando, porque foi um negocinho de levezinho, foi uma coisinha ali, é um filmezinho que você assiste no Netflix, depois é um outro filmezinho que você assiste um pouquinho mais picante, e depois o negócio vai, e quando deu fé, as rãs foram cozidas na própria habitat delas, porque não foram percebendo. O pecado é assim. Eu falo para o pessoal na clínica de recuperação, sabe o que o diabo faz de vez em quando? Ele dá linha na pipa. Ele deixa você ir. Ele deixa. De repente ele vem com força total. E aí ele arrasta. Então tome muito cuidado
disciplina espiritual, oração, meu querido, comunidade, andar com irmãos, jejum, confissão. Isso tem que andar. E não pensa que você é o super crente, não. Não pensa que você... O diabo foi tentar Jesus lá no deserto. Como é que Jesus se defendeu do diabo? Está escrito, também está escrito. Se defendeu com a palavra. E o Lucas vai dizer, e o diabo deixou até momento oportuno. O que significa isso? Que o inimigo ia voltar para tentar Jesus. Agora imagine um povo fraco igual você e eu. Se ele vai dar sossego. E ele conhece o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe qual que é o teu problema. O teu pecado predileto. Tem uns pecados de um que é o poder, é a primazia. Tem o pecado do outro que é a droga. Tem o pecado do outro que é a pornografia. Cada um tem um. É o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E ele vai vir trabalhar nessa área da sua vida. Se nós não estivermos firmes no Senhor e na força do seu poder, se nós não estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós vamos sucumbir. Volto a dizer, se você é um crente em Cristo Jesus, você não vai perder a salvação. Mas é triste você viver derrotado nesse mundo. É triste. Eu lembro quando eu era escravo disso, era triste. Você vinha, o negócio não fluía. Parece que o negócio não andava. E trava tudo mesmo na nossa vida. J.C. Ryle disse com muita propriedade: eu sirvo a luxúria e prazeres. Essa é a verdadeira resposta que muitos jovens deveriam dar se perguntados: de quem você é servo? Olha que palavra pesada. A quem que você serve? Luxúrias e prazeres. Essa é a verdadeira resposta que muitas pessoas, não vão colocar só os jovens também não, deveriam dar se perguntados de quem você é servo. Misericórdia. A orientação do apóstolo Pedro, por outro lado, é a que segue. 1 Pedro 2,11. Vamos ler junto? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Presta atenção, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Porque quando eu nasço de novo, meu espírito é vivificado em Cristo Jesus, ele vem habitar em mim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma alma que é composta dos meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vontade. E é nessa alma que essa guerra, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Você se considera um peregrino e forasteiro? Ou você está tão adequado a esse mundo, você faz tantos planos para esse mundo, você tem tanto apego por esse mundo, você esqueceu que você é um forasteiro, você é um peregrino, que a qualquer minuto você pode ser chamado, a qualquer minuto você pode sair desse mundo aqui? Você esqueceu que esse mundo aqui está entesourado por fogo? Aquela casona bonita que você tem lá no condomínio, você sabe o que vai acontecer com aquela casona bonita sua? Aquele carro novo que você comprou, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar no fogo. O cristão, Paulo diz, a nossa pátria está onde? Nos céus. Onde aguardamos. Aguardamos o quê? Nosso Senhor, que vai fazer o trabalho final de libertação desse corpo de humilhação. Esse pecado que ainda habita no corpo, esse pecado que tenazmente nos assedia e nos rodeia. Mas, meu querido, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos vitória em Cristo Jesus. Olhe para Ele, dependa dEle. Então Pedro está dizendo aqui, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, as epitomias. Essa palavra aqui, paixão, epitomia, que fazem guerra contra a alma. Enquanto você viver nesse mundo aqui, eu viver, nós vamos lutar. A guerra nunca vai acabar essa guerra.
Se você afirma crer no Evangelho, mas tem vivido na prática do pecado, eu encorajo a ponderar diante de Deus. Presta atenção que eu coloquei, se você vive na prática do pecado. Eu encorajo a ponderar diante de Deus sobre o objeto da sua fé. Se aquilo em que você crê não tem levado a uma busca por santidade pessoal e abandono do pecado, isso pode ser um indicativo de que você está crendo numa mentira. A Bíblia ensina que Cristo morreu não apenas para nos perdoar, mas também e sobretudo para que fôssemos tornados cada vez mais santos, assim como Ele é santo. A Bíblia diz que, Efésios 1:4, o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para que Deus nos salvou antes da fundação do mundo? Com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle e em amor, diz a outra versão. Esse é o propósito. No último livro da Bíblia, você vai encontrar o nosso Senhor dizendo assim: não seles a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Aí ele vai dizer: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha que palavra que Jesus deixou para nós. O imundo continue fazendo a imundiça. O injusto a injustiça. Mas o santo continue a santificar-se. Porque a santificação é um processo que começou na minha regeneração em Cristo Jesus, com 20 anos de idade, quando eu vi a palavra de Deus, quando eu vi o Evangelho, quando eu criei. Aquela sequência de Efésios é linda. É nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Passei a ser propriedade do Senhor, com 20 anos de idade, 20 anos e pouquinho, quase 21 anos. E nesse dia começou e continua o processo da santificação. Se você perguntar, pastor Glênio, como é que está o processo da santificação? O senhor já é um crente velho, tantos anos já. O senhor já chegou lá no top. Ele vai dizer: meu filho, eu estou gatinhando ainda. Porque quanto mais próximo você chega da luz, meu querido, mais nojento você vai sentir, mais impuro você vai sentir. É o crescimento de Paulo, igual o rabo de cavalo, crescendo para baixo, a ponto de no final da vida ele dizer: Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque é isso, a gente vai vendo. Eu achei que quando eu tivesse mais conhecimento bíblico, mais conhecimento teológico, mais vida espiritual, eu ia virar um elhão aí da espiritualidade, eu ia ser aquele... E é totalmente ao contrário. O dia que você começa a bater no peito e achar que você é o bom, o Senhor vai fazer igual fez com Paulo, vai tacar um espinho na tua carne e dizer: baixa a bola, porque se você é alguma coisa é por causa da obra do meu filho, é meu filho patrocinando e fazendo em você. Você não pode dizer que isso partiu de você, não. Em outras palavras, a santidade não é uma opção, mas sim um grande anseio daquele que nasceu de novo. Como disse a W. Tozer, o verdadeiro ideal do cristão não é a felicidade, mas a santidade. É verdade que muitas pessoas vivem nesse mundo com o ideal de ser feliz, um ideal de ter coisas e comprar coisas. Eu não sou contra você ter coisas não, meu querido. Se Deus tem te abençoado, amém, usufrua mesmo. Mas o ideal Deus nos criou para esse mundo aqui, sabe para quê? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver uma vida de santidade, para as pessoas olhar para nós e dizer:
aquela pessoa ali é diferente, aquele casal ali é diferente, aquela família ali é diferente. E qual que é o diferencial dessa família? Aí você vai testemunhar a vida de Cristo. Eu não gosto muito dessa frase, prega o evangelho, se necessário for use palavras, porque não tem como você pregar evangelho sem falar do evangelho. Mas a pessoa olhar para a nossa vida e dizer assim, essa pessoa é diferente. Acabei de dar uma fechada nesse cara aqui, bati no carro dele e ele está aqui tranquilo, ele está aqui sereno. Oh, coisa boa, hein? Todo aquele que foi regenerado está necessariamente no processo de ser conformado à imagem de Deus, não tenha dúvidas. Talvez esse seja o motivo pelo qual você não tenha qualquer desejo por santidade. Falta-lhe ser nascido do alto. Falta-lhe a troca de coração. O caráter e a essência de Deus são de santidade. Logo, se uma pessoa se diz cristã, mas foge da santidade, ela é em si mesma uma contradição em termos, e ao final será julgada por suas obras. Se você não tem anseio por santidade, se você não tem anseio por ter vitória sobre o pecado, é uma grande referencial que você não foi nascido do alto ainda, que você nasceu de novo. Aí você tem que voltar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, faça essa obra na minha vida, por misericórdia. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, eu vou ler ele também. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não no desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. A vontade de Deus é a nossa santificação. O alvo de Deus para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus é a santificação de seus corpos. Por meio do corpo nós testemunhamos e glorificamos a Deus. Por meio dele podemos exalar o bom perfume de Cristo. Nosso corpo é o templo do Espírito e através dele podemos manifestar quem Deus é. Que tipo de vida temos manifestado às pessoas à nossa volta? A vida do espírito do mundo ou a vida do espírito de Cristo? Qual é? Responda aí no seu coração e eu respondo aqui no meu coração. E eu quero ler também esse texto de 1 Pedro 4, de 1 a 3, quando o Espírito Santo, através de Pedro, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. Essas três palavras aqui, nós já falamos aqui das três primeiras obras da carne: prostituição, impureza e lascívia, que existe um crescimento: porneia, a cartasia e a selgueia. E essa palavra aqui, dissoluções, é a selgueia, é a terceira palavra mais potente, mais forte para prostituição, para pornografia. Concupiscência, a palavra concupiscência é epitomia, é aquele poder, aquela coisa que você não consegue controlar. Borracheiras é o ato de beber, mas aqui está falando de orgias também. Bebedices e em detestáveis idolatrias. Meus queridos do céu, nós, o povo de Deus, nós que cremos em Cristo, nós não podemos mais viver dessa maneira aqui, o apóstolo Pedro está dizendo. E nós temos que nos armar desse pensamento. Aquele que sofreu na carne, aquele que morreu lá na cruz, ele tem poder para nos libertar de todo o pecado e do pecado todo.
O desejo de Deus é que vivamos uma vida de santidade diante dele. E ele mesmo tem o poder necessário para nos transformar em todas as áreas da vida. Em Cristo nos foram dados todos os recursos para a nossa santificação. Não negligencie isso em nome de Jesus. Amém. Em Cristo nos foram dados todos os recursos para a nossa santificação. Então não negligencie isso. Não fala assim, não, mas o pecado é muito forte, a tentação é muito forte. Não existe pecado, não existe tentação mais forte que o poder ressurreto da vida de Cristo em nós. Não existe. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa manhã uma vez mais te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra que Ele fez por nós, faz em nós e através de nós. Eu quero, Pai, colocar a Tua igreja diante do trono da Tua graça, clamando que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, venha incomodar os corações. Venha trazer, Pai, a lume, venha trazer a luz, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Opera, Pai, na santidade da Tua igreja nesse tempo do fim. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus, sabendo que por Cristo o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu próprio poder que opera em nós. E ao Cordeiro seja dada a glória, o louvor para todo sempre. Amém.